Bem, vamos lá, Alisson, para a atividade 15 que você tenha pedido. Ó, dados 3 pontos A, B e C, construa o triângulo ABC e determine as medidas dos seus ângulos internos. Alfa é o ângulo A, beta o ângulo B, gama o ângulo C e dos seus respectivos lados opostos A, B e C. Mostre os valores de A sob seno de A, B sob seno de B, C sob seno de gama e verifique a relação entre essas razões. Modifique as posições dos pontos e verifique que essa relação se mantém. Esse fato é conhecido como a lei dos senos. Então ele quer que a gente construa um triângulo que comprove a lei dos senos. Bem, vamos lá para o GeoGebra. Para essa atividade eu não vou precisar dos eixos e nem da malha de gráficos. Então, para desaparecer com isso, para ficar com a tela limpinha, eu vou aqui na janela de visualização, na barra de título da janela de visualização, essa barrazinha aqui, esse triângulozinho que tem aqui do lado. Se eu clico nele, aparece aqui alguns objetos, né? E aqui é justamente para eu eliminar ou voltar com os eixos. Então eu vou tirar os eixos e aqui também para tirar ou voltar com a malha. Tirar aqui a malha. Então estamos com a tela limpinha para poder fazer o nosso triângulo. Bem, vou começar com a ferramenta de polígono. Vou pegar aqui polígono, já que um triângulo é um polígono qualquer. Vou pegar aqui polígono e vou marcar 3 pontos para ser meu triângulo. Então, clico no local que tem um ponto A, ponto B, ponto C e tenho que clicar no ponto A de novo para fechar o polígono. Ponto A de novo. Está aqui o meu triângulo, né? Ele por padrão já colocou os lados opostos com o mesmo nome, né? Então, lado A, vértice A. Lado C, vou botar aqui o C, vértice C. Lado B, vou colocar aqui o B, vértice B. Bem, eu vou precisar marcar os ângulos internos desse triângulo, né? Porque eu vou usar essas medidas, as medidas dos ângulos internos. Então, para medir ângulo, eu vou aqui na antepenúltimo grupo de ferramentas, ferramentas de medidas. E a primeira logo é medida de ângulo. Eu uso essa aqui para construir ângulos ou para medir ângulos. Então, vou clicar nela. Para medir um ângulo, uma das formas que eu tenho é clicar em 3 pontos que formam o ângulo. Então, por exemplo, o ângulo que está aqui em A, eu tenho o vértice B, o vértice A e o vértice C. Eu vou clicar em 3 pontos, sendo que o ponto do meio deve ser o vértice. Então esse ângulo aqui, o ângulo A, eu vou clicar em B, A, C. Olha que nesse caso, ao invés de marcar o ângulo interno, ele marcou o ângulo externo. Isso às vezes acontece, isso depende da ordem em que eu vou colocar. Então se eu coloquei a ordem B, A, C, então se eu usar a ordem contrária, C, A, B, ele vai marcar o ângulo interno. Então eu vou pedir para voltar aqui, desfazer as coisas que eu fiz, e vou de novo, peguei aqui ângulo, e vou marcar de C, A, B. Ele marcou aqui o ângulo alfa, então ângulo alfa está aqui, ok, bota o lado A para cá, ângulo alfa. Agora o ângulo beta em B. Então o que é que eu vou marcar? Vou marcar A, B, C. A, B, C, estou no sentido anti-horário, vai funcionar. Então pego o ângulo aqui. Então A, B, o vértice, C. Ok, e ele marcou aqui o ângulo beta. Vou pegar na seta e vou puxar aqui o rótulo dele. Já tem o valor dele. Finalmente o ângulo C, novamente pego aqui ângulo e vou marcar B, C, A. E aí ele marca o ângulo gama. Está aqui o meu ângulo gama. Bem, ele quer também que a gente, agora ele quer que a gente veja a razão entre o seno de cada um desses ângulos e o valor do ângulo do lado oposto, né? A medida do lado oposto. As medidas dos lados são o próprio valor do segmento.
o lado A, daí tem a medida do lado A, aqui na janela de álgebra. Lado B, a medida do lado B. Lado C, a medida do lado C. E aqui, ó, ângulo alfa, o valor do ângulo alfa, ângulo beta, ângulo gama. Então, agora eu quero a razão, né, entre cada lado e cada ângulo. Então, eu vou criar aqui, nesse caso, eu vou criar aqui do lado uma caixa de texto que coloque assim: A sobre o seno de alfa é igual, aí no numerador vai aparecer o valor do lado A, no denominador vai aparecer o valor do seno de alfa, e depois eu vou botar igual e vou botar o valor dessa razão. Então, vamos lá, como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui na penúltima grupo de ferramentas, eu vou pegar a caixa de texto, ok? E vou clicar aqui na tela. Vou afastar um pouquinho essa janela que apareceu para poder ficar vendo o ângulo. Então está aqui a minha janela de caixa de texto. A caixa de texto ela tem duas janelas principais. Essa aqui de editar, essa branca aqui em cima, e aqui embaixo a de visualizar. A diferença entre elas é que editar eu vou colocar os meus códigos para aparecer aqui embaixo o meu texto. Eu falo código pelo seguinte: se eu vou colocar, por exemplo, um símbolo matemático, normalmente eu vou colocar aqui em cima um código para aqui embaixo aparecer o símbolo matemático desse código. Então, no caso, eu quero uma fração, né, em que o numerador seja a letra A e o denominador esteja escrito seno de alfa. Como eu vou usar esses códigos, então eu vou avisar isso para a caixa de texto colocando aqui, ó, marcando aqui fórmula látex. Ou seja, eu vou precisar usar o látex aqui para poder escrever isso. Então, como é que eu escrevo uma fração? Eu vou aqui em látex, aí tem, ó, os vários símbolos matemáticos, raízes e frações, somas e integrais, tem vários símbolos matemáticos. Eu quero uma fração, então vou logo aqui na frente, ó, tem uma fração aqui, A sobre B. Vou clicar nela. Observe que aqui em cima ficou o código para escrever essa fração, frac entre chaves A entre chaves B. E aqui embaixo a maneira como isso vai visualizar, A sobre B. Bem, eu quero que visualize A sobre seno de alfa. Então, em vez de escrever B aqui, ó, eu vou selecionar o B aqui em cima, vou deletar esse B e vou escrever seno. Aí o seno eu vou colocar de alfa. Como é que eu escrevo alfa? Aqui, ó, embaixo tem símbolos, que eu posso escolher alguns símbolos matemáticos. Tem vários grupos de símbolos e aqui no básico mesmo vem, ó, o alfabeto grego. Então vou botar aqui alfa. Então, seno de alfa. Para não ficar assim, visualizado assim, o alfa pregado com seno, eu vou colocar aqui um parênteses antes do alfa e um parênteses depois do alfa. Aí fica bonitinho, mais bonitinho, ó. A sobre seno de alfa. Valeu? Bem, agora eu quero igual. Novamente eu quero uma fração. Então, novamente, eu vou aqui, ó, raízes e frações, vou pedir outra fração. Então, olha como ficou aqui embaixo. A sobre seno de alfa, A sobre B. Mas eu não quero A sobre B. Agora, no lugar de A, eu quero que apareça o valor do objeto, o valor do segmento A. O valor do segmento A que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar A aqui na caixa de texto. E para aparecer o valor do segmento A, eu vou aqui em Objetos. E vou procurar aqui o segmento de A, ó, A minúsculo. Ele já está aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui em A. Observa que aqui apareceu uma caixinha branca, um retângulo branco, e dentro a letra A. Toda vez que aparece esse retângulo, significa que a letra que eu colocar aqui dentro, o que ele vai escrever não é a letra, mas é o valor que está valendo. Então, o valor aqui, eu quero o valor do segmento A. Então, ele vai colocar aqui, ó, 6,5. Em B, eu não quero que apareça B, eu quero que apareça seno, o seno do ângulo alfa. O ângulo alfa vale 42,06 graus.
Como é que eu vou escrever que é para aparecer o seno de alfa? Eu disse para você que para aparecer valor, eu vou ter que aparecer aquela caixinha branca. Então eu vou deletar o B ali e vou pedir para aparecer aqui uma área vazia. Por que dessa vez eu vou querer a área vazia? Porque aqui embaixo eu tenho o ângulo alfa, mas eu não tenho o seno de alfa. Eu poderia fazer assim, por exemplo, eu vou clicar aqui em alfa. Então, ó, note que aqui embaixo apareceu o valor do segmento e embaixo o valor do ângulo alfa. Por quê? Porque tem aqui em cima a caixinha branca, o retângulo branco, e dentro está escrito alfa. Mas eu não quero o alfa, eu quero o seno desse alfa. Então, ó, eu vou clicar aqui dentro da caixinha branca e vou escrever seno, S-E-N, e vou deixar o alfa entre parênteses. Não se importe com esse vermelho que aparecer aqui escrito, é porque enquanto eu estiver mexendo aqui em cima, ele está esperando para poder ver como é que vai visualizar isso. Então fica esse texto vermelho aí. Então depois do alfa, fecha o parênteses. Agora sim, ó, apareceu 6,5 sobre 0,07. Então, e dentro da caixa aqui, ó, do retângulo branco, está escrito seno, abre parênteses, alfa. Ok? Vou colocar agora igual. E agora eu quero o valor dessa divisão. Eu quero quanto vale alfa, o A dividido pelo seno de alfa. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui em objetos e vou colocar aqui A. Ok? Bem, aqui apareceu o valor de A e está aqui. Mas eu não quero A, então vou clicar dentro da caixinha branca. Então, o que que eu quero? A dividido pelo seno de alfa. Então, ó, dividido é uma barra, pelo seno, abre parênteses, alfa, como é que eu escrevo alfa? Vou aqui em símbolos, básico, ponho alfa e fecho parênteses. Então agora eu tenho aqui escrito no retângulo branco A dividido pelo seno do ângulo alfa. E embaixo tem o valor dessa divisão, 9,7. Ok? Bem, eu vou fazer isso. Vou dar OK aqui, está aqui a minha caixa com o valor do seno. Eu quero fazer a mesma coisa com beta, com B sobre o seno de beta e C sobre o seno de gama, para verificar que dá o mesmo valor. Então bora lá de novo, caixa de texto, marco fórmula LaTeX, fração, ok, no lugar de A eu vou botar B, e no lugar de B eu deleto B e vou colocar seno, abre parênteses, beta. Onde é que eu procuro beta? Aqui em símbolos, símbolo básico, beta. Fecho parênteses. Pronto, ó, ficou aqui embaixo, B sobre seno de beta. Continuando. Igual. Agora eu quero de novo uma fração. Em cima, no lugar de A, vou deletar A. Eu vou querer o valor de beta agora. O valor de B, desculpe, o valor de B. Então vou aqui em objetos, objeto B. Objeto B, ó, apareceu o valor do objeto B. Agora embaixo, no lugar desse B aqui, vou deletar o B. Eu vou querer seno de beta. Então eu vou aqui em objetos, vou procurar beta. Tá aqui beta. Cliquei em beta. Mas não é beta que eu quero, é o seno de beta. Então dentro do retângulo branco aqui, eu vou clicar aqui antes de beta e vou escrever seno, abre parênteses, aí pulo beta, fecho parênteses. Então ficou aqui dentro do retângulo branco, seno de beta. E aqui embaixo, 0,99. Ok? Agora clico aqui no final, igual. Finalmente eu quero a divisão de B pelo seno de beta. Então,
vou aqui em objetos, coloco B. Então aparece a caixinha branca com B dentro. Mas eu não quero B, eu quero B dividido pelo seno de beta. Então clico dentro da caixinha branca e boto dividido, é a barra, seno, abre parênteses, beta. Como é que eu ponho beta? Aqui em símbolo, básico, beta, fecho parênteses. E agora ficou certinho, ó, B sobre seno de beta é igual a 9,6 sobre 0,99 igual a 9,7. Dou OK. Então, observe que eu já tenho aqui duas caixas de texto. Só para testar, antes de fazer a última, observe que agora, ó, quando eu movo A aqui, ó, o valor dos ângulos mudam, o valor de A e B muda, e aí o valor da relação muda, mas ó, observa, ó, é o mesmo valor, dá sempre o mesmo valor. Se eu mexer aqui em B, ó, mesmo valor. Se eu mexer aqui em C, mesmo valor. Finalmente, vamos pegar aqui a caixa de texto novamente, clicar aqui, agora eu quero C sobre seno de gama. Vamos lá. Repetindo tudo, né? Fórmula LaTeX, clico aqui, raízes e frações, A sobre B. O que é que eu quero? Eu quero, no lugar de A, deleta é C. No lugar de B, seleciono aqui B, deleta, vai ser seno, abre parênteses, gama. Como é que eu escrevo gama? Vou aqui em símbolo básico, tá aqui gama. Fecha parênteses. Então, C sobre seno de gama. Clico no final, boto igual. Agora, novamente, eu quero outra fração. Raízes e frações, A sobre B. No lugar de A, eu vou colocar agora o valor de C. Deleta o A aqui. O valor de C. Onde é que está? Aqui em objeto. Vou procurar o C minúsculo, tá aqui o C minúsculo, clico nele, tá aqui ó, C dentro do retângulo branco, e aqui ó, 6,54 o valor de C. No lugar de B, vamos selecionar B aqui e deletar, eu quero o seno do ângulo gama. Vamos ver aqui em objetos, lá embaixo eu tenho o ângulo gama, vou botar aqui. Aqui ficou ó, o valor do ângulo gama, mas eu não quero o valor do ângulo gama, eu quero o seno do ângulo gama. Então eu vou clicar aqui dentro da caixinha branca, antes de gama, e vou escrever seno, abre parênteses, gama já está aí, pula o gama aqui, fecha parênteses. Então aqui ficou ó, o seno de gama e aqui o valor de gama. Clico aqui fora, igual. Agora eu quero o valor dessa divisão. Então vamos lá, é a divisão de C sobre o seno de gama. Então eu vou começar com o objeto C. Ficou aqui dentro da caixinha C, mas eu não quero C. Então clico aqui dentro da caixinha branca, do retângulo branco. Depois de C, hipótese, dividido, a barra, pelo seno, abre parênteses, gama. Como é que eu escrevo gama? Vou aqui em básico, gama, fecha parênteses. Vou dar igual, e está aqui a minha terceira caixa de texto. Se eu quiser agora, só para ficar bonitinho, ó, vou clicar aqui na seta. Lembra que eu falei que essa barra de... Espera um pouquinho só, deixa isso aqui sumir. Essa barra aqui, quando eu cliquei nesse botão aqui, apareceram esses objetos aqui, né? Que era para colocar o eixo e para colocar a malha. Bem, essa barra aqui, toda vez que eu clico em um objeto na tela, essa barra muda para poder eu ter umas ferramentas para formatar aquele objeto. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse objeto, nessa caixa de texto, cliquei nela, observa que agora a barra mudou.
São ferramentas para mexer nesse objeto que está selecionado, que é essa caixa de texto. Então, ó, se eu venho aqui, por exemplo, ó, cor de fundo da caixa. Se eu paro aqui a seta, aparece cor de fundo. Então eu vou botar essa caixa com uma cor de fundo amarela. Vou botar ela em negrito. E vou botar ela num tamanho médio. Ok? Ficou. Eu podia fazer isso também com as outras caixas. Vamos lá. Eu vou clicar nessa caixa. Novamente, vou colocar ela em amarelo, negrito e tamanho médio. Finalmente, essa caixa aqui, vou colocar ela amarelo, negrito e tamanho médio. Prontinho, vou fechar aqui minha janela de álgebra. E agora eu posso verificar que, por mais que eu mexa aqui, ó, eu mantenho essa relação de A sobre seno de alfa, B sobre seno de beta e C sobre seno de gama, se mantém constante, que é a lei dos senos. Deixa eu verificar se é só isso que ele está pedindo. É só isso mesmo. Então, eu espero que tenha sido útil. Valeu. Qualquer coisa, ó, olha direitinho, olha devagarinho o vídeo, vai dando paradas, vai tentando repetir o processo, que eu acho que fica fácil. Valeu, Alisson. Espero que tenha sido útil. Até mais, cara.